pessoal. Primeiro eu gostaria de agradecer o convite para participar do projeto Santa Memória. Estou aqui com o professor Tonga, criador do projeto, e fiquei muito feliz quando fui convidada para participar. Para falar a verdade, no início eu tomei um susto, falei ai. E a coragem, mas é forte demais, porque é um amor tão grande pela Santa Casa, e a minha história de vida pessoal é muito, muito ligada à Santa Casa. Então, vamos lá, meu nome é Maria Regina Dias Yoshino, e eu sou da 10ª e gloriosa turma da Santa Casa, a X-turma da Santa Casa. Meu nome de solteira era Maria Regina Dias, nascida em Santa Bárbara do Oeste, cidade próxima a Piracicaba. Meu pai era comerciante na cidade, minha mãe prendas domésticas, mas costurava, bordava. Meu pai tinha uma loja no Largo da Matriz e minha mãe vendia os produtos dela e ajudava o meu pai no orçamento da família. Sou descendente de italianos, portugueses e indígenas, com muito orgulho. Por parte meus avós paternos, o nono é nascido na região do Vêneto, a vovó portuguesa de Trás-os-Montes, vieram imigrantes trabalhar na lavoura do café, no interior de São Paulo. Foi quando se conheceram, casaram-se e foram para Santo André, onde fizeram, na década de 1920, ajudaram a construir a cidade de Santo André, onde eu moro atualmente, onde tenho toda a minha família. E para os avós paternos, vovô era descendente de portugueses e indígenas, e a vovó descendente de italianos, da família Furlan, que trabalhava, que tinha uma usina de cana-de-açúcar na cidade. Meus pais tiveram 3 filhos, eu sou a filha mais velha, e meus irmãos, cuidei muito dos meus irmãos, ajudei muito minha mãe na criação dos meus irmãos, nos cuidados, e talvez, acho que esse cuidar dos irmãos, talvez tenha sido a minha primeira inspiração para um dia pensar que cuidaria de pessoas, né? Então, eu sempre gostei de cuidar, eu sempre gostei mais de cuidar do que ser cuidada. Eu fiz o curso, eu estudei primeiro no Jardim da Infância, em Santa Bárbara do Oeste, depois cursei o grupo escolar até o 3º ano do primário. Aí minha família veio morar para Santo André, onde estava a maior parte da família da minha mãe. E então entrei para o Colégio Salesiano das Freiras. Fiz o 4º ano primário e fiz o curso ginasial. Terminado o curso ginasial, prestei um vestibulinho, que na época nós tínhamos que prestar para ingressar na escola estadual. E incrível, né? Antigamente, o ensino particular, nós dizíamos assim, era mais fraco do que o ensino nas escolas estaduais públicas. E foi na escola estadual, quando entrei para o científico, tive grandes professores de física, química, biologia, e que foram importantíssimos para mim, essa formação que eu tive, para a minha entrada para o vestibular. Eu fiz um ano de cursinho, meu pai, seu Fernando, um corintiano raiz, bravo. Aqui está uma corintiana raiz, né, por conta do seu Fernando. O meu pai disse assim, Maria Regina, vou pagar um ano de cursinho para você. Passou, não passou, vai trabalhar. Eu falei, o negócio é estudar, e eu gostava de estudar. Mas foi uma alegria imensa na minha vida quando passei no vestibular da Santa Casa de São Paulo. Meu Deus do céu, a prova era feita de 100 questões, era um dia de prova. E, meu Deus do céu, quando veio o resultado que eu passei, fui chamada para a Santa Casa, acho que foi o dia mais feliz, mais importante e decisivo da minha vida. Foi uma alegria imensa. Quando vim para a matrícula, eu entrei na Santa Casa e olhei
para aquela construção toda, aqueles tijolinhos, parecia que eu estava entrando numa cidade feudal, uma coisa tão bonita, a capela, aqueles arcos. Eu falei, meu Deus do céu! E eu não tinha noção de que a faculdade e o hospital ocupavam o mesmo quadrilátero, porque nós prestávamos vestibular para a Santa Casa. Eu queria muito entrar na Santa Casa, mas também um susto e uma alegria, um deslumbramento, né? Fiquei maravilhada, acho que é essa a palavra, pela Santa Casa. Falei, aqui é meu lugar. eu senti uma emoção muito, muito grande. Quando meu pai soube, né, da minha aprovação, meu pai ficou contente, me cumprimentou, mas um pouco pensativo, né? Falou, bom, Maria Regina tem os outros 2 irmãos, né? Fernanda e Luciana. Meu pai batalhava muito para sustentar a família, né? Então nós vivíamos em boas condições, mas era uma vida difícil. E aí meu pai falou, Maria Regina, como é que vai ser? Eu falei, papai, vai dar tudo certo. E eu sempre gostei de desafios e falei, não, vai dar certo. Eu soube pela Prefeitura de Santo André, eles tinham uma verba que eles disponibilizavam para alguns alunos que estudavam em escolas particulares. E eu fui atrás dessa prefeitura, conversei, passei ali por alguns testes. E a Prefeitura de Santo André, até o 3º ano, os anos iniciais, eu tinha uma bolsa de estudos parcial pela Prefeitura de Santo André. E uma coisa interessante, eu não poderia ter nenhum conceito abaixo de bom. E eu não poderia ter número de faltas também. Eu tinha que apresentar o meu boletim com as notas a cada 3 meses. Então, eu estudava muito. Eu gostava de estudar, mas eu estudava muito. Eu só sei que por Santo André eu fui agraciada com essa bolsa de estudos e depois de formada pediatra, professor, eu voltei a trabalhar em Santo André pela prefeitura porque eu achava que era importante, era uma forma de eu ajudar, fazer a parte como médica naquela cidade que tinha me ajudado muito a me tornar médica. E fui trabalhar em Santo André e nesses 44 anos de pediatria que eu exerci, eu fiquei em Santo André por 30 anos. Foi por onde me aposentei. Os primeiros anos da Santa Casa foram importantíssimos para nós como adolescentes, né, recém-chegados. Nós fomos recebidos por professores e tivemos professores grandiosos, maravilhosos. Na medicina social, nós tivemos um professor que me marcou muito, que foi o professor Guedes. O professor Guedes e seus assistentes, mas o professor Guedes foi um grande exemplo, um homem maravilhoso, um professor incrível. E na medicina social, nós tivemos visitas importantes. Fizemos um trabalho de campo, né, visitando casas de pacientes. Nós visitávamos a casa do paciente e víamos a localização a maior parte deles sem saneamento básico, infelizmente. Então nós tínhamos que olhar a localização da fossa e onde é que ficava o poço, a distância, fazíamos um croquis da casa, víamos todas as condições em que o paciente vivia e nós trazíamos depois isso para as aulas de medicina social. Foi uma coisa que me marcou demais. Eu tinha feito alguma coisa muito semelhante no ginásio, no meu colégio das Freiras. Nós tínhamos um trabalho também de campo com famílias carentes e nós visitávamos as famílias na redondeza de Santo André. E uma coisa que me marcou muito era ver o sofrimento, né, e que a carência daquelas famílias, e as crianças me chamaram muita atenção. Eu acho que ali também teve um novo start, assim, olha, eu acho que eu quero fazer medicina, porque foi por esse lado. Eu acho que tem que fazer alguma diferença. A gente está aqui, tem que ajudar, nós temos que melhorar, né? Estamos aqui para fazer alguma diferença, né? E eu
aquelas crianças carentes me chamaram muita atenção. Voltando para a Santa Casa, né? Então, uma coisa importante, falando da medicina social, eu quero contar do professor Guedes. Eu morei, até o 2º ano, eu morava em Santo André, eu vinha de trem todos os dias, descia na Estação da Luz, fazia uma caminhada a pé pela Duque de Caxias. Nós víamos com outros colegas de Santo André, em São Caetano tinha um colega, o Jorge, que subia no trem, já pegava o jornal e distribuía para cada um. Ou se não estava estudando, estava lendo o jornal no trem. Descíamos na Estação da Luz e passávamos na rodoviária que ficava na General Osório, ali no Largo General Osório, para pegar uma colega que vinha de Arujá, a Alba Lúcia Dias, que já deu depoimento aqui hoje, professora de medicina. E nós caminhávamos juntos, carregando aqueles livros pesados pela Duque de Caxias. E uma coisa que me marcava muito, quando chegava no cruzamento com a Avenida São João, aquele cruzamento largo, os meninos atravessavam e nós, meninas temerosas, né, ficávamos parados e os meninos atravessavam do outro lado e chamavam: nós vamos comprar um barbantinho, meninas, porque nós vamos comprar um barbantinho, nós vamos amarrar e vocês atravessou, vai atravessar todo mundo. A história do barbantinho para atravessar São João. Foi muito interessante, meu Deus do céu. E, então, falando do professor Guedes, me lembrei disso porque até o 2º ano foi uma luta, né, com o trem e tudo mais, com atraso em provas, quando o trem atrasava. E uma ocasião o professor Aidar permitiu que eu entrasse atrasada numa prova, ele era muito rigoroso. Nós fazíamos uma prova que era uma gincana. A campainha tocava e a cada 3 ou 5 minutos que ressoava a campainha, nós mudávamos de questão. E era uma coisa muito interessante. A turma era dividida em turma A e turma B, nós éramos 100 alunos, turma A e turma B. Então, a turma A entrava para a prova, 15 minutos antes de nós entrarmos, eles eram enclausurados para não nos encontrarmos, claro, e passarem as questões, né? Eles eram fechados, a turma B entrávamos para o laboratório e aí a turma A era liberada. Quando eu cheguei atrasada para essa prova, eu era a turma B, fui encontrando o pessoal da turma A nas catacumbas, no corredor. Regina, a sua turma já iniciou a prova, o professor Aidar não vai permitir que você entre, Regina, a campanha já tocou por 5 vezes, você já perdeu no mínimo 5 questões. E foi aquela choradeira, eu fui conversar com o professor Aidar. Professor, meu trem, eu tive um problema, meu trem atrasou e eu estou chegando agora. Ele falou: calma, minha filha, senta aqui, coisa de pai, com a sua piteira elegante que era, com seu terno, gravata. Senta aqui, Maria Regina. Você vai entrar, respira, se acalme, vou permitir, você entra na sua questão, depois o pessoal termina. E eu fiquei nas últimas 5 questões sozinha e terminei a minha prova. Não, mas são histórias maravilhosas, né? Incríveis. E então, né, já aproveito falar da morfologia e vou falar do professor Barbano. Professor Dario e professor Barbano eram os nossos pais e nossos grandes amores. Eles nos cuidavam, eles tinham uma paciência com a gente e um carinho muito, muito especial com cada um de nós. O professor Barbano, e nós contávamos, nós éramos adolescentes, né? E nós contávamos as nossas inseguranças, contávamos passagens do que acontecia conosco, com nossas famílias, e eram grandes conselheiros. E assim o professor Barbano e o professor Dario ficaram sabendo do meu nono, pai de minha mãe, que muitos da X-Turma conheceu, fazia vinho em casa. E contei para o professor Barbano, né, de origem italiana também: doutora Maria Regina, está devendo um vinho para nós. Eu falei: mas professor, eu venho de trem, vou trazer uma garrafa de vinho. Não, fala com o nono. E foi assim, prontamente meu nono separou e uma garrafa de vinho e trago o vinho pelo trem, depois caminhando. Cheguei na morfologia, a sala dos professores logo ali na entrada. Entreguei o vinho para os professores: professor Barbano, seu vinho. Opa, finalmente, o vinho do nono. E entrei para o laboratório.
Daqui a pouco vem o Dr. Barbano com aquela roupa branca que ele usava, ele, professor Dario, todo sujo de vinho. O vinho fermentou, a rolha explodiu e foi aquele banho de vinho nos professores. Olha, ficou assim muito marcado a história do vinho do nono. E então, eu contando essa passagem, voltando agora, me lembrei do professor Guedes. O professor Guedes, ele, a partir do terceiro ano, eu vim morar aqui em São Paulo, montei uma república. Convidei a Alba, que era minha colega de turma, que vinha de Arujá, e mais duas amigas que faziam USP, uma delas na história da USP. Montamos uma república e nós precisávamos, para o aluguel, para o nosso contrato de aluguel, de um fiador. Eu cheguei para o professor Guedes, professor, nós precisamos de um fiador, de alguém que tenha um imóvel, seja proprietário de um imóvel em São Paulo, na capital, porque nossos pais, nós éramos, eu de Santo André do ABC, minha amiga de Arujá, e nossos pais não tinham imóvel em São Paulo. E os nossos amigos, nenhum deles tinha imóvel. Os seus pais sim, né? Mas para quem nós pediríamos, né? Cheguei para o professor Guedes, professor, olha, nós vamos alugar um apartamento, vamos montar uma república. Ele falou, meninas, onde é que eu assino? Prontamente ele se disponibilizou, assinou o papel, o contrato, olhou bem para a gente e disse assim, meninas, vejam bem, se vocês não pagarem o aluguel, eu também não pago e vai todo mundo preso. Eu falei, meu Deus do céu, era uma coisa de pai para filho mesmo, né? Eu tive a oportunidade de falar isso para o professor Guedes na festa do lançamento do livro, da edição do livro da Santa Casa, que teve uma festa bonita ali no Ibirapuera, e o professor Guedes estava presente. E eu fui dar um abraço muito querido e agradeci. Falei, professor, você não vai se recordar, mas o professor foi o fiador do nosso apartamento. Ai, mas olha que alegria, meu Deus do céu. E era assim a Santa Casa para mim. Eu gostava demais, eu vivia demais. Eu aproveitava cada oportunidade. Eu participava. Eu gostava de participar, eu gostava dos desafios, né? E eu sempre ficava maravilhada com o que íamos aprendendo nos primeiros anos, né? Com a histologia, com a bioquímica, fisiologia, quando participávamos dos laboratórios, quando as lâminas que nós aprendíamos e chamávamos e tirávamos a dúvida, e o professor Aidar vinha com a sua piteira toda elegante nos abordar e nos ensinar com muita paciência. E nós líamos muito, nós líamos. Eu fico imaginando que hoje em dia, né, o pessoal, nós líamos, eu ia muito à biblioteca, porque alguns livros as famílias compravam e outros nós tínhamos como livro de consulta na biblioteca. Então, eram dias e dias que nós estudávamos, né, lá nos laboratórios com os nossos livros ou então na biblioteca. No tempo da morfologia, nós tínhamos, além do professor Aidar, do professor Barbano, do professor Dario, o assistente era o professor Serafim, na época. E nós brincávamos muito, muito querido e atencioso também. E nós, uma amiga muito querida, eu vou ter que falar do trio Alba, Albina, Regina. Nós éramos 3 amigas muito, muito próximas. E os meninos sabem da nossa amizade. E a Albina ela tem um humor muito, muito dela, sabe? E ela chamava assim, Regina, nós vamos chamar o Serafim de Haverá o Princípio. Eu falei, Albina, mas meu Deus, Regina, pensa, será o fim, haverá o princípio. Então, quando o Serafim passava, nós brincávamos, né? Mas ele muito, muito querido também, levava tudo na brincadeira e dava tudo muito certo. No terceiro ano da faculdade, 1974, foi um ano que marcou muito a minha vida. Muito a minha vida. Em 1974, as turmas já foram divididas em 3 grupos, então já modificou a configuração, né, e até os nossos convívios, né? E os meninos montaram o Panelex
o Panelex ficou famoso na X-Turma. Era um grupo formado só com os meninos. Então, e nós meninas, principalmente as 3 que éramos muito ligadas a eles, né? Ficamos num outro grupo, mas em momento nenhum eles se livraram da gente. E nem quiseram, né? Porque nós éramos sempre muito grudados, né? Em junho de 1974, eu perdi meu irmão, na época com 17 anos, num acidente, numa piscina no interior de São Paulo. Ele fazia escola técnica, tinha viajado com a escola para jogar vôlei, que ele era da equipe de vôlei, e sofreu um acidente no clube da cidade. Mas esse momento foi decisivo na minha vida, ter a X-Turma comigo, a 10ª turma, essa turma tão inspirada, essa turma diferenciada, sabe? É uma turma diferenciada mesmo, posso falar de peito cheio e boca aberta, assim, de admiração por eles. E eu perdi todas as provas do semestre. Isso era junho, o falecimento do meu irmão. Todos eles foram para Santo André, todos. E nessa época eu já participava do coral. O coral desde o início fez parte da minha história, é muita coisa para contar. O pessoal do coral e o pessoal da 10ª turma foi para Santo André e meu resgate, minha volta para a medicina foi com eles, porque eu não queria mais fazer medicina. A medicina não tinha sido o suficiente para salvar meu irmão, então teve um desencanto, sabe? Desencantei e falei, olha, acho que eu não quero mais fazer medicina, não quero mais estudar. E fiquei, acho que por 1 mês e meio, talvez, eu não vim para a faculdade. E aí, o pessoal do coral, os meninos iam e falavam, Regina, um amigo vai saber essa frase, porque ainda pude falar para ele recente. Falei, você se lembra? Quando perdi meu irmão, você disse assim para mim, Regina, você perdeu um irmão, mas você tem 99 irmãozinhos. E era assim que eu me senti, era minha família chamando para voltar, sabe? E o pessoal do coral também foi decisivo, faziam visitas também regulares, cantavam para mim e para o nono, que eu estava sempre ali junto com o nono e a família italiana da minha mãe. E disseram, Regina, vai ter uma apresentação do coral. Samuel Kerr, que era o nosso grande mentor, um maestro para quem nós éramos apaixonados, e também um pouco nosso pai, Samuel Kerr pediu para você voltar, Regina, vai ter uma apresentação, nós estamos ensaiando. E aquele chamado, falei, acho que eu tenho que voltar, eu preciso continuar, eu sou uma pessoa que sempre gostei de desafios, como assim? Eu vou voltar. E foi assim que voltei para Santa Casa, concluí o 3º ano, fiz todas as provas que eu perdi do primeiro semestre, fiz sozinha no final daquele semestre, do 2º semestre, e pude apresentar em Santo André as notas e preservar a minha bolsa de estudos, né? Tão preciosa. E deu tudo certo. E a partir desse momento, entre o 4º ano, nós vamos passando pelos departamentos e sempre aquela coisa de grandes professores, grandes mestres. E uma coisa importante que desde o início estou para falar, nós colocávamos a mão no paciente logo no início da faculdade. 1º ano da faculdade, Dr. Giannone, nas aulas de propedêutica, ele nos trazia o paciente. Na sala do 4º ano, me lembro bem, um paciente, e nós tínhamos que tirar a história do paciente. Então, com a história do paciente, era tão importante o histórico, a gente dizia que era a história pregressa da moléstia atual. E nós fazíamos, ele dizia assim, se vocês fizerem uma história bem contada, vocês já têm um caminho para o seu diagnóstico. Olha só, se você observar o nome do paciente, a sua ascendência, o endereço dele, onde é que ele mora, por ali pode estar acontecendo um foco de alguma doença específica naquela vila. Mas era muito interessante, o professor Giannone, aprendi demais com ele. Em pediatria me ajudou muito. E nós tirávamos esse histórico e examinávamos o paciente. Então nós aprendemos a auscultar o paciente, a fazer a palpação do paciente.
quando no 4º ano nós fazíamos as visitas ao lado do leito, no departamento de medicina e tudo mais, nós nos lembrávamos muito do início das nossas aulas de propedêutica, o quanto nos ajudaram na nossa formação profissional e no que iríamos, né, enfrentar dali pela frente. O 4º ano, eu fiz concomitante, eu fiz cruzada para a infância, chamava-se Hospital Pérola Barton. Tinha um pequeno, lá vai Regina, tinha um pequeno vestibulinho, uma seleçãozinha ali, eu fui selecionada e convidada a ser plantonista do 4º ano, acho que eram todas as terças-feiras, eu era no plantão noturno, né? Eu tinha o meu dia acadêmico normal aqui na Santa Casa, a partir das 7 da noite ia para o Cruzada para a Infância, fazia o plantão e o meu colega Hugo Yoshino, que agora entra na história, meu querido Hugo Yoshino, meu colega de turma, era plantonista comigo no Pérola Barton. E eu acho que foi nesse momento que nós nos aproximamos e de grandes amigos que éramos e somos, né? Nos apaixonamos. Mas a história ainda ficou meio enrolada, a coisa só foi definir mesmo lá no final do 6º ano. Éramos muito, somos, né, muito amigos e aprendíamos muito um com o outro. E ali, um dos nossos chefes ali era o professor, era o Dr. Cafaro. E Dr. Cafaro nos ensinou muita coisa, aprendemos muito com ele. Nós estudávamos muito, mas dávamos grandes risadas também. Um grande querido, já era colecionador de canetas desde aquela época, um apaixonado por canetas. Então, no Pérola Barton eu fiz muito parto. E aí eu gostava muito de suturar e tudo mais. Então, quando passamos pela cirurgia, eu percebi que eu gostava demais da cirurgia. Quando nas aulas de instrumentação cirúrgica, nas aulas com o Dr. Dino de Almeida, nas grandes discussões cirúrgicas no departamento do DC, né? Discutindo os casos cirúrgicos, eu era muito apaixonada, eu gostava, me empenhava. E naquela época, nos plantões de cirurgia, nós trabalhávamos muito. Os quintoanistas já conseguimos fazer estruturas imensas, já estávamos aptos a enfrentar qualquer plantão. Nós tínhamos uma formação cirúrgica, uma formação de clínica, nós sentíamos seguros pela base incrível, muito boa que a Santa Casa nos dava, sabe? Era uma coisa... E pelo fato de ser uma boa parteira, eu também comecei a dar alguns plantões fora da Santa Casa, em que nós fazíamos um pouco de tudo, né? Então, essa coisa global, né? Esse olhar que a Santa Casa tinha, né? De formar um médico além de especialista, claro, mas ter uma formação global, né? E uma coisa importantíssima que eu não comentei do nosso início é que nós tínhamos a visão na medicina social, nós aprendemos que o paciente é um ser biopsicossocial. Eu acho que outros colegas já devem ter falado isso. Isso nós levamos para a nossa vida. Então não adianta você cuidar só do biológico, não cuidar do social e não ver o psicológico. Você, para ter o sucesso no seu tratamento, você tem que pensar no paciente como um ser biopsicossocial. E uma outra coisa assim que também assim na formação médica foi importantíssimo foi o convívio com o Dr. Mário Sposati, inclusive foi um dos nossos homenageados também. Ele também era muito próximo, o Dr. Alexandre Vranjac, aprendemos demais com eles e ter esse olhar social e ter um outro olhar para o paciente, né? O Dr. Maffei, acho que todo mundo já falou do Dr. Maffei aqui.
Doutor Maffei, nós matávamos a aula para assistir a aula do Doutor Maffei, não podemos contar aqui, mas aprendíamos demais. E ele esculachava com a gente. Ele estava na necrópsia, já alguém lia o histórico do paciente, ele já fazia o diagnóstico ali. Ele já falava, foi tal, pela história do paciente. E nós já nos assustávamos, né? O doutor Maffei olhava, comentava, e de repente, sim, deram diurético, né? Então dava diurético, perdia potássio. Aí vocês, médicos, né, inteligentes, que faziam, dava potássio por via oral. Paciente não é tubo de ensaio. Paciente não é tubo de ensaio. Perdeu potássio, tome potássio. E nós nos assustávamos, mas quanta verdade. E ele dizia assim, vocês são médicos, príncipes, né? Vocês são médicos, né? São filhos de propagandista de laboratório. É isso que vocês são, viu? Prestem bem atenção. E aí nós ríamos e ele sempre falava, todo mundo tem o seu calcanhar de Aquiles. Ele chamava de locus minoris resistente. Então, o professor Maffei, ele é uma sapiência tão grande que tudo que a gente vê hoje na pesquisa genética da maior parte das doenças, né, tem essa herança, né, esse defeito genético, né? Hoje em dia eles querem, a medicina está evoluindo muito nessa parte genética, e o professor Maffei dizia isso. Então, cada um vai ter lá o seu órgão de menor resistência, por onde vai ser por ali que vai acontecer, que vem a doença, né? Então, é uma coisa incrível, assim. Ele falava assim, tem ácido, né? Tem acidez, né? Tem doença no estômago. O que vocês fazem? Dá antiácido, ou então vai lá, cirurgião corta, faz gastrectomia. Tudo errado. O paciente tem que tomar ácido e vão parar de tirar o estômago dessas pessoas. E hoje em dia são raros os casos que é feita, que é necessária, né? A gastrectomia. Então ele falava tanta coisa que parecia uma coisa de professor. Nossa, nós nos apaixonávamos e prestávamos tanta atenção, e aquilo ficou assim cravado, né, na nossa formação como médico, e sempre alguma coisa nos fazia, como acontece com os outros professores, né, exercendo a clínica médica, nós nos pegávamos, estou falando, tem que falar de mim, né? Eu me encontrava assim, naquele momento, voltando e pensando naquele professor, naquela frase, naquele aprendizado, né? Uma coisa muito, muito marcante, muito forte para mim, né? E a minha participação na atlética. Logo quando eu entrei, eu participei da Santa Paulimed, que era uma competição entre a Santa Casa, a Paulista e a Medicina, que era Pinheiros. Nós éramos 13 meninas, como eu disse aqui, né? Então, nós éramos poucas meninas e nós praticamente participamos de todos os eventos, do atletismo, da natação, do vôlei, sem ter muito dom para coisa, né? Mas, olha, muito interessante. E aí, o pessoal da minha turma, nós tínhamos grandes atletas, amigo que já era campeão um atleta de atletismo pan-americano. E então, assim, um outro amigo que era campeão na vela. Pena que não tinha vela nas intermédios, gente. O Ralf vai saber que eu estou falando dele, Márcio Mônaco falando do atleta. Mas aí veio a paixão pelo esporte, né? Eu sempre tive. E sempre, de uma forma ou de outra, pratiquei alguma coisa, né? Vôlei, mais ou menos, né? Mas aí eu tinha uma união muito grande com o pessoal da Atlética. Nós éramos muito grudados. A minha turma presidiu a Atlética em 73, no segundo ano da faculdade. Foi o Pedrinho Engelberg. No 74, foi um querido amigo, Carlos Eduardo Curadazzi, o Cora, que todo mundo conhece, grande amigo, grande paixão, que infelizmente já nos deixou. E no terceiro ano foi o Pio, que tem os apelidos, né? Álvaro Frigério é o Pio. E o Pio foi presidente
segundo, terceiro e no quarto ano. E então era uma coisa, nós éramos muito empenhadas, as meninas. Quando nós não participávamos como jogadoras, nós estávamos na torcida, grandes torcedoras. Então nós aprendíamos os hinos, nós cantávamos, a Santa Casa já participava, a Bato Santa já era presente. Cheguei até a tentar tocar na Bato Santa, mas trabalhava demais já na época. E então foi uma alegria imensa, assim, de ter essa vivência, né, com o pessoal da Atlética. E no centro acadêmico, nós estávamos sempre em todas as atividades culturais. E no centro acadêmico, eu tenho que contar que meu trote teve o show dos calouros, e nós nos apresentamos no show de calouros. E as meninas eram as chacretes, fomos designadas. Foi o trote humanizado que a Nona Turma, que tinha sofrido muito no trote, a Nona Turma, os nossos veteranos, foram maravilhosos. Então foi o trote humanizado. Então, as meninas, nós tínhamos que usar uma mini saia, meia de futebol, sandália havaiana, cada um ganhou um apelido que nós carregávamos aqui. O meu acho que era Verum Montano, uma coisa assim, era um músculo ali da bexiga, uma coisa. Então foi muito querido. O máximo que eles fizeram de travessura foi quebrar um ovo com azul de metileno no cabelo da Mônica, nossa loirinha mais linda. Mas foi uma... E nós já fizemos grandes amizades. Tenho muitos amigos na Nona Turma que reencontrei na época do coral, e são amizades que levamos para a vida, né? Um aluno de medicina já é um aluno diferente de outras profissões, né? Porque é um aluno que está ali período integral e é absorvido, entra muito jovem. Eu digo assim que eu entrei com 18, depois mais os 6 anos do curso de graduação, mais 2 anos de residência. Então, dos 18 aos 26, a minha vida era Santa Casa. E eu penso assim, nós éramos com 18 anos, alguns com 17 da minha turma, mas a média ali, 17, 18, 19 anos. Nós éramos crianças, adolescentes. E nós nos tornamos adultos jovens pelo convívio com os amigos e professores. Então, os amigos eram os nossos irmãos e nossos professores, nossos pais. Então, ali era a nossa formação, né, como ser humano, né? Então, eu acho que assim, essa liga, essa coisa que nós temos, a minha turma tem uma amizade tão grande, nós temos um amor tão grande pela nossa turma, que cada vez que nós nos organizamos para um encontro, para uma reunião, e nós chamamos os nossos amigos, eles vêm, sabe? E é uma alegria tão grande, cada colega que você reencontra, é um abraço que é o tamanho do mundo, é gigante, você não quer mais soltar o amigo, porque esse amigo é aquele irmão que fez parte da sua família, da sua história. E é tão bonito nós nos encontrarmos e nos darmos, trocarmos carinho, afeto, porque muitos de nós com problemas de saúde, né? E aí vamos assim. Eu também estou com os meus probleminhas aqui. Eu costumo dizer assim, Regina, como é que você está? Eu falo assim, eu estou assim, mas eu vou assim mesmo. E o pessoal ri. Eu quero mandar um beijo para o Melgis, que é meu colega de turma, professor doutor, neuro, e cuida muito, muito de mim. Eu quero mandar um beijo para o doutor Urias de Paula, que é oncologista, do meu marido maravilhoso, nosso anjo da guarda. Quero mandar um beijo para o doutor Carlos Marcelino, cardiologista, e que também cuida demais de todos nós. Então, a minha turma tem essa coisa, grandes profissionais, grandes professores, e tem essa rede. Então, nós amamos uma rede, e cada coisa que acontece, ali a gente diz para o amigo, salta, pode saltar, que nós estamos aqui. Então, nós nos sustentamos. Então, a minha turma tem isso, é uma turma diferenciada. Eu sei que todo mundo vai dizer que a sua turma é diferenciada, mas a 10ª turma é uma turma diferenciada. Nossos filhos se conheceram pequenos e agora nós já estamos na fase de netos, né?
Eu tenho 2 filhos, o Fernando, engenheiro politécnico, engenheiro em tecnologia, e a Clarissa, advogada, da São Francisco. 2 os pianos, meus grandes amores, meus grandes amigos, grandes orgulhos, né? E os meus netos, Alexandre e Mariana, da Clarissa, e Lucas, do Fernando. Amor maior da minha vida, assim, posso dizer que a X-Turma, o amor pela X-Turma, ele só é assim vencido pelo amor pelos meus netos, pela minha família, pelos meus filhos e pela minha família. Mas eu posso dizer que é igual, porque assim é uma grande família. Eu tenho amizade pelas esposas dos meus amigos. Então nós, quando nos tornamos avós, nós trocamos grandes conversas, e é uma alegria imensa tê-las como minhas amigas. E minhas amigas de turma são amigas irmãs também, que até hoje nós nos encontramos. Agora em agosto nós almoçamos, nós nos encontramos. Só não pôde vir, a que está em Nova York, que está a pediatra lá há muitos anos, acho que há mais de 25 anos, a Beth, a Carmo, que está em Brasília, e infelizmente a Albina, que está com restrições pela sua saúde, né? Como eu disse, nós éramos assim as meninas, elas se aproximavam por afinidades, né? Tinham os pequenos grupos, e eu, Albi e Albina, éramos um trio. E nós cantávamos e recitávamos poesia, apaixonadas por Fernando Pessoa, né? E íamos para o bar com os meninos. Então, hoje, vindo para cá, eu ouvi aquela música do Milton Nascimento, conversando no bar, nos tempos da Paner. Então, assim, eu fiquei pensando, sabe, que a coisa da memória, né, da história, como isso é importante. Então, nós estávamos no bar, nós saímos, às vezes estávamos sujinhos, aí já fazia um sinal, aí eu entrava e eu sempre pedia um refrigerante ou um suco, eles, pelo amor de Deus, Regina, não, essa menina tem que aprender a tomar uma cervejinha. A primeira cerveja que eu tomei foi com os meus amigos, no bar de Sujinho. Olha, brindaram assim, meu Deus do céu. Então foi só não conseguiram me levar para fumar, porque assim, cigarro, né? Cigarro era muito comum, né? Todo mundo fumava e conversava, e as grandes ideias, né? Mas é uma coisa interessante, né? Doutor Aidar, com a sua piteira, eu fiquei pensando, doutor Aidar fumava a piteira no laboratório da Morfo. Ele passeava pelas mesas fumando. Eu fiquei imaginando naquela elegância, né? Eu fiquei imaginando que é uma coisa inédita, né? Para os dias de hoje, né? Mas é uma coisa... Mas falando novamente da Albina, eu quero que ela saiba o tanto que nós a amamos, que nós estamos juntas, que ela é inesquecível, insubstituível. Ela falava assim para mim, Regina, ninguém é insubstituível nessa vida. Grande filósofa, minha amiga. Aí, nós não somos eternas, ninguém é eterno nessa vida. Me lembrei de um professor que dizia assim, nós não somos eternos. Eterno é o que deixamos pelo caminho pelo qual passamos e no que fizemos. Então, profissionalmente, eu sempre pensava nisso. Sempre penso, né? Assim como na família, mas na profissão, né? No que nós tocamos aquela família, no que nós modificamos, no que nós melhoramos, no que nós pudemos, de alguma forma, promover a saúde e a educação daquela família, né? Falando do coral, nós tivemos aula de expressão corporal com, acho que era Edson Cordeiro, o nome do menino, que era do Balé Estágio. Olha que grande privilégio. Tínhamos aula de expressão corporal. Então, quanta coisa que o coral nos proporcionou e talvez preencheu esse lado justamente cultural e que nós estudávamos muito medicina, livros de medicina, e a cultura vinha por esse, né? O coral foi importantíssimo para isso, para a gente. O meu maestro costumava dizer assim, né? Quando eu contava do Nuno,
Ele falava, então, Regina, os italianos ensinaram o mundo a cantar, por causa das óperas e tudo mais, né? E aí, os compositores eruditos, né? Então, eu acho que essa vivência que muito, né? Nós tínhamos muito essa parte cultural, acho que através do coral, né? Fui para Porto Alegre, no Festival de Corais Sul-Americanos, viajamos para o Rio de Janeiro, fizemos várias apresentações no interior de São Paulo e, assim, o coral era um congraçamento das turmas, porque no coral nós tínhamos amigos de todas as turmas. E, então era muito rico, muito importante, né? E nós cantávamos os gritos de guerra, cantávamos os hinos. Quando a Santa Casa fez 25 anos, foi em 1988, se eu estou certinha de conta, 1988, teve o chamado para participar do coral, porque a Santa Casa comemoraria 25 anos. E o maestro chamou os ex-cantores e eu fui convidada. Os ensaios eram à noite ou aos finais de semana, porque todos trabalhávamos, tínhamos filhos, né? Aí nos ensaios o que acontecia? Uma parte dos cantores traziam os filhos, porque nós tínhamos filhos pequenos, que a Marisa, que era auxiliar do nosso maestro, Samuel Kerr, juntava a molecada numa sala, dava giz ali, a molecada ficava bagunçando, se matando, os nossos filhos. E aí o maestro teve a ideia de fazer um coral com os filhos dos cantores. E foi aí que surgiu, nessa festa de 25 anos, o coral se apresentou. Foi uma apresentação ali na entrada da Santa Casa, em frente à capela, nós olhávamos para a capela, né, montados ali, e nos apresentamos com a orquestra, e os filhos dos cantores se apresentaram cantando Rei Jude. E a minha filha, Clarissa, estava no coral dos cantores. Olha, foi dos filhos dos cantores. Uma emoção muito, muito grande. E o Dr. Maffei, juntei essa história com o Dr. Maffei porque ele nos assistia com o seu terninho e seu guarda-chuvinha aqui pendurado, e eu consegui fazer uma leitura labial dele, e ele fez assim, bom, 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 muito bom, muito bom. Aquele jeito dele que ele sempre falava pra gente quando vinha um elogio, né? Meu Deus do céu, quanta lembrança, né? Na festa dos 60 anos, da qual participei, organizada pelo Dr. Aldrigue, foi um momento muito feliz da nossa vida. Sentei próximo ao Dr. Mário Sposati, pude abraçá-lo. Sentei próximo ao Dr. José Rafael Macea, que fez o parto do nosso primeiro filho, Fernando. E próximo da gente estava o Bodão, que fez o hino da Santa Casa. Então, é uma coisa que, quando ele escreveu esse hino, eu fiquei imaginando a inspiração desse menino. Ele, acho que é a 11ª turma. E ele fez, chegou, Vertambaroxi, demonstrando seu valor. Vai lá, Santa Casa, Areguá, tira o chapéu que a nossa escola vai passar. Olha, quando as turmas jovens e a menina cantora fez a apresentação nessa festa de 60 anos, nós pudemos cantar com ela, foi uma emoção tão grande. E aí eu fui ver que nós somos, até hoje, com as turmas, com os amigos, os ex-alunos, os alunos, a Santa Casa é um amor muito grande. E quando nós nos reunimos e tiramos a foto da turma, terminou a foto, já vai um Areguá, e todo mundo já vai, o coração dispara numa intensidade, fala, meu Deus, eu não posso separar desse povo, eu quero abraçar todo mundo e levar para minha casa, porque é a história da minha vida, né? Que a minha família tem algumas particularidades, né? Casei com um biochino, ginecologista obstetra, e o Hugo, primeiro parto foi feito, meu filho nasceu no Santa Isabel, pelas mãos do José Rafael Macea, que era assistente na época no DOGE, um professor queridíssimo, maravilhoso, fez o meu parto, que foi um parto normal, tranquilo. Eles conversaram muito na sala do parto, contaram piada de japonês, brincaram. Oi, Regina, eu já era
tinha terminado minha residência, né? Já era pediatra. Regina, pode levantar, aspirar o bebê, dar o Apgar, e foi aquela folia. Foi muito tranquilo o parto. Com 5 meses que tinha esse bebê, o meu Fernando, eu engravidei. E aí, o Hugo, morávamos em Santo André. O Hugo virou para mim e disse assim: Regina, nós temos o bebê e fazer o pré-natal lá em São Paulo, com o Zé Rafael, seu parto vai ser uma gestação, um pré-natal tranquilo, vamos fazer em casa, eu vou te acompanhando. E no final, nós decidiremos, né? Tá bom. Foi, e a evolução disso foi que o Hugo fez o meu parto, a Clarissa, nossa segunda filha, nasceu por suas mãos o parto normal. Então, o Hugo fez o parto da sua filha. E aí, o Hugo, quando Clarissa engravidou, a primeira gestação dela, o Hugo fez o parto do seu neto, do seu primeiro neto. Meus amigos falavam: Hugo, como assim? E ele brinca muito com o Alexandre. Olha, Alexandre, você nasceu, abriu o olhinho e a primeira pessoa que você viu foi o vovô. Para ciumeira geral. Veio a primeira pessoa que você conheceu foi o vovô. Mas é uma coisa, é muito querido. E eu brinco, né? Nós somos uma mistura, né? Falo para os meus filhos, eles irão ouvindo o que eu vou dizer, mas eu sempre dizia assim: meus filhos, vocês são uma mistura de sushi com espaguete. Quando perguntarem para você como é que é? É uma mistura de sushi com espaguete. E nós rimos muito e contamos isso agora para os meus netos, né? Eu quero falar uma coisa importante que eu não comentei sobre Santo André. Eu, depois de pediatra formada, depois de ter trabalhado na medicina de grupo, eu trabalhei no SESI, eu trabalhei nas creches do SESI, eu era apaixonada por aquelas creches e acompanhava o histórico das crianças. E trabalhei, quando entrei para a Prefeitura de Santo André, a Prefeitura tinha a Secretaria de Saúde, era chamada, nós tínhamos uma fundação, chamada Fundação de Assistência à Infância de Santo André, chamada FAISA. A FAISA era um modelo de medicina na área de pediatria e puericultura. Então, eu trabalhei em vários postos de saúde na FAISA. Inclusive, os gráficos, acho que no final da década de 80, os gráficos de pediatria, de tamanho e estatura, foram atualizados por um estudo feito nas crianças de Santo André, pela Fundação de Assistência à Infância. Era a FAISA, maravilhosa. Depois, eu fui concursada, e aí passou para o SUS, né? Sempre trabalhei, eu brinco que eu sou uma médica que eu gosto de botar a mão na massa, sabe? Então, eu sempre trabalhei muito, mas sempre gostei de trabalhar com as populações carentes, em áreas mais afastadas. Os últimos 19 anos de prefeitura, eu trabalhei numa unidade que ficava próxima a Paranapiacaba. Acho que vocês conhecem, né? Tem uma parte ali, um corredor chamado Corredor Polonês, e uma pontinha de Santo André que tinha um posto de saúde naquela comunidade. Eu, por 19 anos, trabalhei ali. Então, meus pacientes, eu cuidei das crianças, eles cresceram, casaram-se e eu já estava cuidando dos seus filhos. Então, eu já me considerava uma pediatra avó. E me aposentei, quando me aposentei, eu estava trabalhando nessa unidade, né? A partir do momento que eu fui bolsista, né, recebi a ajuda da Prefeitura de Santo André com uma bolsa parcial de estudos, eu achei importante que eu devolvesse para a minha comunidade, para Santo André, a oportunidade que tive, né, como estudante de medicina, e que Santo André merecia que, como médica, eu ali devolvesse para aquelas crianças, né, o que eu tinha recebido. Foi uma grande alegria. Eu quero falar para os atuais alunos,
os jovens que estão cursando a medicina, que medicina é paixão, medicina é vocação, medicina é ter o coração apaixonado sempre, um coração curioso, um coração desperto para estudar sempre, para se atualizar sempre, e que vocês façam a diferença por onde passarem, façam a diferença. Vida acadêmica, participem do coral, da atlética. Vocês não podem desperdiçar esse momento tão importante e tão valioso de suas vidas, né?